Vida Longa CBN. É hora do nosso Vida Longa CBN, hoje como tema hipertensão. Amanhã, gente, dia 26 de abril, é recordado o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Uma doença silenciosa que cada vez mais, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, tem se manifestado também em pessoas jovens, crianças, adolescentes. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a médica cardiologista Rovana Agrizzi. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda aqui na nossa manhã de sábado. Muito obrigada. Doutora, conta pra gente, a hipertensão, quando que é considerada preocupante? Inclusive, explica um pouquinho pra gente o que é hipertensão. Então, a hipertensão é uma doença crônica, quase sempre assintomática, ou seja, a pessoa quase sempre, 90 a 95% das vezes, ela não tem sintoma. E isso é preocupante porque se a pessoa não vai medir a pressão, ela não vai saber que ela está doente. Ela pode passar anos e anos sem sentir nada, porém estragando as suas artérias, Porque a hipertensão, hipertensão arterial, o aumento de pressão dentro das artérias, ela é uma doença que acomete o corpo todo, ela é crônica, não tem causa, não tem cura na maioria das vezes, Mas ela tem controle. E se ela fica assintomática e você também não descobre e não trata, ela continua ali causando estragos, principalmente nas artérias, E as artérias principais do nosso corpo são no cérebro, no coração, as coronárias, na retina e também nos rins. Doutora, a partir de qual idade que devemos começar a monitorar a pressão? Então, a pressão, ela é medida já no pediatra. Então, quando a gente é pequenininho, acho que eu, pelo menos, nunca tive a pressão medida no pediatra, mas isso foi nos anos 1980. Mas hoje em dia os pediatras medem a pressão, tá? Porque não é comum, mas existem casos que a criança pode nascer com uma doença que leva à hipertensão. Isso não é comum, tá? Isso é exceção. Mas se não for medida, não for examinada, encaminhado para um cardiologista pediátrico, não vai ter o tratamento, Não vai ter o diagnóstico, não vai ter o tratamento. Então, a pressão arterial ela tem que ser medida já na infância. E sempre medir, doutora? Não pode ficar muito tempo também sem monitorar isso. Se a pessoa é hipertensa, ela já tem o diagnóstico, ela vai ter as orientações com o médico dela, ou no agente de saúde que cuida daquele bairro, ou no postinho, para estar tendo os retornos periódicos. E se a pessoa tem uma medida de pressão normal, todo ano ela tem que estar vendo isso, Porque pode ser que uma hora não esteja mais normal e não avisa. Não tem um aviso, eu sinto que a minha pressão está alta. Isso não existe, quase nunca existe. E a pressão ideal, ela continua sendo em torno ali de 12/8 ou já não é mais esse valor de referência? Sim. Então, a pressão ideal, boa mesmo, é de 12/8 para menos. Quer dizer então agora que 12/8 não é bom, vai dar remédio para as pessoas que têm 13/8? Não é isso. Vamos pensar como um semáforo, um sinal de trânsito. Você tem 12/8 ou menos, 12/7 em diretrizes estrangeiras, Mas brasileiras 12/8 e menos, sinal verde. Ok, ano que vem você mede sua pressão, segue sua vida se cuidando, Amarelo, alerta. Pode passar? Pode passar, mas com cuidado. Então, se você tem mais que 12/8, porém menos que 14/9, ou seja, aquele 12,5 por 8,5, 13/8, 13,5 por 8,5, ok, sua pressão não está ideal, não está ótima, mas você não está hipertenso, não tem que tomar remédio. Deixa para lá? Não. A gente consegue diminuir sal da comida? Podemos comer menos enlatados, menos embutidos, mais comida de verdade, fruta, legumes, suco, salada, vegetais que têm potássio e menos alimentos que têm sódio, que é sal.
alimentos multiprocessados, conservados, enlatados. A gente pode fazer isso? Pode, beleza. Tá acima do peso, a gente consegue melhorar essa composição corporal, perder gordura abdominal? Ok. Tá muito estressado, consegue ter mais lazer, consegue manejar esse estresse de uma forma que a vida fique mais leve? Ótimo, vamos fazer isso. Tem distúrbio do sono? Tá roncando, acorda cansado, o cônjuge reclama que parece que você está sufocando, vamos tratar o distúrbio do sono. Tá sem fazer exercício? Vamos começar a fazer um exercício, não precisa se inscrever nas 10 milhas garoto, mas vamos começar a fazer uma coisa para depois, começar devagar e ir progredindo gradualmente, beleza. Então, assim, esse sinal amarelo, né, esse alerta aí, é para a pessoa se cuidar, porque senão vai passar 2, 3 anos, ela vai estar hipertensa. E a gente assiste isso às vezes no consultório, entendeu? A pessoa volta um ano, olha, sua pressão está mais ou menos, mas vamos melhorar e tal. E tanto a gente vê para o bem como para o mal, né? A pessoa, não, me matriculei ali, vou fazer uma assessoria de corrida, ou então estou no nutricionista, estou melhorando, beleza, vai ficar sem remédio um bom tempo. E por outro lado, a gente também vê as pessoas que não conseguem e passam tempo e ficam hipertensos. Uhum. Você falou agora dos hábitos, né, envolvendo a alimentação, questão do sedentarismo, do consumo de sal também. Mas e o histórico familiar, ele pesa nesse diagnóstico? Sim, então vamos lá. A hipertensão, porque quando as pessoas ficam hipertensas, quase sempre a pergunta é: mas por que me deu isso? Mas por que eu tenho hipertensão? Inclusive, às vezes, um tonzinho de revolta, assim, né? Mas eu sou magro, mas eu me esforço, eu como direito Sim. e tal. O fundo, né, a base da hipertensão, ela é genética. A gente já vem de fábrica, digamos, com aquela carga genética que vai propiciar mais ou menos tendência a pessoa ser hipertensa. Mas existem os fatores de risco para a pessoa se tornar hipertensa. E o que acontece? Na prática, a gente vê que como de modo global, né, mundial, a obesidade aumentou, o excesso de oferta de alimentos industrializados aumentou, a poluição ambiental, sedentarismo, muito tempo de tela, muito tempo a gente sentado, né? Fatores ambientais, psicossociais, o mundo, né, está muito acelerado, isso daí contribui para que as pessoas fiquem hipertensas mais cedo. Doutora, Mais cedo do que a gente via antes, né? E quando que é aquele momento que o paciente chegou assim, aquela decisão, você precisa tomar remédio, quando que é esse momento do diagnóstico? Isso, a gente não dá diagnóstico quase nunca numa consulta só, né? A menos que a pressão esteja muito elevada, mais que 18/11, por exemplo, e o paciente também tem alguma comorbidade, né? Ele tem uma doença renal, ele tem diabetes, ele tem uma doença autoimune, aí a gente é um pouco mais rigoroso e se tiver essa comorbidade ou já for uma pressão muito alta já na primeira consulta, né, a gente já pode começar a tratar. Mas geralmente a gente usa várias medidas em dias diferentes. Então, no consultório, medida de consultório seria o corte 14/9. Sendo que se tiver, por exemplo, 13,5/8,5, não é assim, um abraço, volta no que vem. Não, vamos se cuidar, né? Marca um retorno mais curto para ver se a pessoa realmente aderiu a essa mudança de estilo de vida, se está combatendo os fatores de risco, né? Beber menos, as coisas que a gente consegue fazer, porque deixar de envelhecer, mudar a etnia, né? Mudar a genética, a gente ainda não faz isso, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer? Então, assim, 14/9 em 2 medidas de consultório, né, em dias diferentes, né, sendo que tem que estar medir corretamente, né, sentado, sem conversar, sem ter fumado, com a bexiga vazia, as pernas descruzadas, relaxado na cadeira, a gente faz várias medidas, 2 dias diferentes no consultório, 14/9, está hipertenso. Mas o método ideal para a gente avaliar a hipertensão é a MAPA. MAPA é uma sigla que significa monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um exame que a pessoa vai ficar 24 horas com um aparelhinho, né? Leva para casa, só não pode molhar, mas vai ficar monitorando de 30 em 30
ou de 20 em 20 minutos, durante o dia e durante a noite. Esse exame, ele dá um panorama, uma ideia muito boa para a gente do comportamento da pressão, porque tem a questão também da hipertensão no sono, né? Então, tem diagnósticos que a gente só faz com a mapa, porque no consultório a pessoa vai estar sempre acordada, né? Então, é um exame bem legal e ela é o padrão ouro para a gente avaliar a hipertensão. Doutora, a gente já tem participação chegando por aqui, participação inclusive internacional, viu? O nosso ouvinte, Olha. o Lenaldo, ele tem uma dúvida, vamos ouvir. Bom dia da minha rádio querida, bom dia a todos. Gente, sob pressão, né? Não venha morar nos Estados Unidos. Tô doido para voltar, porque aqui, gente, a alimentação aqui é tudo enlatado. E quando a gente vai se alimentar, para a gente se alimentar bem, a gente tem que se alimentar em casa, né? Então, a gente faz nossos pão comida. Uma alimentação aqui é horrível, então a pressão lá nas alturas. Sem falar o corre-corre do dia a dia. O Lenaldo, o áudio dele ficou um pouquinho baixo, ele fala sobre a questão da alimentação. Ele mora nos Estados Unidos e lá tem muitas comidas enlatadas. E ele tem essa dificuldade de se alimentar bem. E aí ele fala, inclusive, que essa alimentação dele lá é uma dificuldade, né? E aí a pressão tá lá nas alturas, segundo ele. Sem contar o dia a dia, né? Que é o corre-corre. E ele fala um pouco sobre isso. E queria saber se teria uma alternativa, né? Para ele melhorar essa situação. Veja bem, eu costumo muito falar o seguinte: existe o ideal e existe o possível, né? Então, assim, se ele não consegue de forma alguma se alimentar de uma outra forma, porque assim, mesmo nos Estados Unidos a gente consegue comprar salada no supermercado, a gente consegue comprar legume, mesmo que seja congelado, né? A gente consegue ter coisas que podem ser industrializadas, mas não são ultraprocessadas. Então, a gente fazer um esforço, às vezes até, talvez para pagar mais caro numa comodidade de ter uma salada já lavada, um legume já pronto e tal, tentar inserir isso na alimentação, mas sabendo que existem coisas que não vão acontecer porque é a questão de ser possível ou não, né? Às vezes a pessoa tem um emprego também que ela trabalha de escala, e isso atrapalha muito, muito o controle da hipertensão, né? A pessoa um dia trabalha durante a noite toda, outro dia, né, descansa, na outra escala já está de dia, isso dá uma bagunçada, né, no ritmo circadiano, mas a pessoa não consegue mudar de emprego. Mas aí a gente também tem que ver a questão dos medicamentos. Muitas vezes precisa de ajuste de medicamento, porque o médico ele também não pode ficar aguardando aquele momento que a vida do paciente vai entrar nos eixos, que aquela mudança no estilo de vida vai acontecer. Então, se a pressão dele está alta agora, não sei os valores, né? Mas talvez ele mereça um ajuste de medicação. E se eventualmente ele consegue, estou falando de modo geral, né, não sei a questão específica dele, mas se o paciente consegue emagrecer, consegue parar de fumar, vai beber muito menos álcool do que está bebendo, muda para uma cidade mais tranquila, trata a apneia do sono, a gente pode depois reduzir o medicamento. Mas naquele momento, se a pressão está desregulada, a gente precisa intervir e ajustar os remédios. E pedir retornos mais curtos e até medida de pressão em casa, né, que tem o seu valor, né, a pessoa medir a pressão em casa ou ir lá no postinho e trazer esses valores para a gente. Agora, nessa identificação dos sinais de alerta ali no dia a dia, muito se fala sobre aquela dor na nuca, né? E se você tiver com dor na nuca, uma dor de cabeça forte, às vezes ali uma visão turva, com certeza você está com pressão alta. É o que a gente ouve por aí, né, doutora? Isso é verdade ou é um mito? Tem nada a ver. Tem nada a ver, né? 95% das vezes não tem nada a ver. O que acontece? Dor na nuca não se correlaciona bem com hipertensão. A maior parte das vezes, a dor na nuca está ligada numa questão mais local ali, da região cervical, né? Ou tensão da musculatura, ou um problema ali na coluna, alguma coisa assim. Não esperem ter sintoma para medir a pressão, para ter esse diagnóstico, muito menos para ajustar e saber se está controlada a pressão. Porque tem muito isso. A gente pergunta à pessoa: sua pressão está controlada, você sabe? Eu tomo remédio. Sim, tomar remédio é um passo importantíssimo para controlar a pressão, mas não é sinônimo. Tomar remédio
Ok, aí vamos saber se está controlada, porque mesmo as pessoas tomando remédio, muitas vezes não está na faixa ideal do controle, entendeu? E aí, se a pessoa ficar esperando ter sintoma, pode ser tarde demais, porque esse sintoma pode vir daqui a 20 anos como um infarto. E quais são as principais consequências dessa hipertensão não controlada? Olha, a hipertensão não controlada é um dos principais, no mundo inteiro, uma das principais causas de mortalidade. Por quê? Porque ela é um fator de risco importantíssimo para AVC, né, derrame, fator importantíssimo para doenças de artérias, como aorta, aneurisma de aorta, dissecção, e também para infarto, insuficiência cardíaca, né, que é a dilatação do coração com o coração mais fraco, e para doença renal crônica. Pacientes que vão para diálise, né, que têm doença renal crônica em estágio terminal, muitas vezes é por hipertensão não controlada e diabetes. São as principais causas, né? E costumam andar juntos, né? Essas duas doenças. Então, assim, no final das contas, a hipertensão é um vilão que está por aí, mas de forma silenciosa. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem no tratamento? Olha, eu acho que, assim, achar que isso que a gente falou, né, de que se não tem sintoma tá tudo bem, porque aquela história, eu sinto quando tá alta, isso não tem correlação, tem um monte já de estudo, principalmente com o mapa, né, que a pessoa tem que escrever no diáriozinho se teve sintoma, às vezes não teve sintoma nenhum, tá cheio de pico hipertensivo. Outra coisa, né, a pessoa falar assim, não, eu sempre vivi com mais que 14/9, meu corpo tá acostumado, eu não posso abaixar disso. Ter essa crença, né, de que não pode ficar com 12/8, de que não vai conseguir, se conseguir também vai se sentir mal. Tomar um remédio, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e não reavaliar se aquela medicação está sendo eficiente, né, não voltar mais. E essa questão de não controlar os hábitos, né, de vida, né, e volto a falar, tem coisas que dá pra gente fazer, tem coisas que são inviáveis, então assim, se você trabalha de escala, né, mas você não vai conseguir mudar de emprego por enquanto, você não vai conseguir trocar essa escala, não. Então a gente tem que lidar com isso, vamos tentar então melhorar as outras coisas que a gente consegue. Tem mais participação chegando. O Aldeir mandou pra gente que a pressão dele não passava de 10. Ele falou que parou de tomar o remédio e veio a dor de cabeça. E aí, doutora? Então, mas não passava de 10 a sistólica, a máxima? Ele não detalhou, né? Vou perguntar para ele aqui. Mas ele não detalhou, ele só falou que não passava de 10. Então, talvez, se ele estava com no máximo 10 de sistólica máxima, talvez estava com remédio demais. Então, isso também acontece, um erro pode acontecer. Aí a pessoa simplesmente para de usar a medicação. Não é assim, né? Porque às vezes ele está tomando 100 miligramas de alguma coisa, né? Losartana, por exemplo, 100 miligramas. E aí, talvez ele precise só de 50, mas ele tem que voltar lá no médico, conversar sobre isso, para poder ajustar. Porque se ele está tomando 100 miligramas, a pressão está ficando muito baixa, e aí ele vai tomar 0 miligramas, a pressão vai... Ele é hipertenso, ele não curou a hipertensão, então ele vai voltar a ter pressão alta. Então, esses ajustes, eles têm que ser feitos com o médico. Então, tem que voltar lá, entendeu? E ainda sobre essa questão do que mais impacta, né? Alimentação, sedentarismo. Quais são as dicas aí que você aconselha, doutora, para que as pessoas tenham aí uma vida mais saudável, né? De forma a controlar, ter um controle melhor dessa pressão, porque nem a baixa demais e nem a muito alta são boas, né? De jeito nenhum. A questão é o seguinte, quando você tem a pressão baixa, você sente, né? Você tem sintoma. A pessoa, um adulto, um homem de 80 quilos, ele não deve conseguir ficar andando muito bem por aí com menos de 10/6 de pressão. Então, quando ele está com remédio demais, ele vai sentir. E aí ele vai se assustar. Mas quando ele está hipertenso, muitas vezes, se ele passar anos e anos com 15/9, por exemplo, 15/10, 14/10, ele vai estar tendo dano para o sistema cardiovascular dele, para as artérias, mas ele não está sentindo. Então, assim, eu sei que muitas coisas são difíceis, mas a gente precisa fazer e são coisas que ninguém vai fazer
por nós, né? A não ser quando a gente é criança, que a mãe manda a gente comer salada, só levanta da mesa se provar aquele alimento, tem que comer e tal. Depois disso, é a gente com a gente mesmo. E comer coisas muito calóricas, né? São alimentos muito palatáveis. E eu costumo brincar, né? Que eu gosto mesmo de mousse de chocolate, eu gosto de brigadeiro, eu gosto de sorvete. Porém, quando eu acabo de falar isso para o paciente, eu vou descer lá e vou escolher um prato que eu vou me obrigar a colocar vagem, cenoura, tomate, alface, arroz, feijão e uma carninha ou um ovo, entendeu? Por mais que eu goste, eu não posso fazer isso. Ninguém pode, porque vai dar ruim de alguma forma em algum momento. Então a gente tem que fazer o esforço, a vida é assim, né? Não é fácil. Então, temos que fazer a mesma coisa com o sedentarismo. Então tem que virar atleta, se inscrever em prova. Não precisa de jeito nenhum. É se mexer, né? Então, assim, você mora no 10º andar, não deu para fazer exercício hoje, vai de escada. Desce 2 pontos antes, se você vai de ônibus, né? Tenta usar a bicicleta. São esforços que a gente precisa fazer para, no final das contas, viver melhor, né? Não necessariamente agora, no momento, mas mais para frente. Na cardiologia, quando a coisa não está acontecendo ainda, a gente pensa muito em daqui a 10, 20, 30 anos, entendeu? Então, essa conversa que eu tenho muito com uma pessoa que tem 30 anos ou 40 anos é assim: pensa, você um dia vai ter 70, você quer ter 80 anos, você tem o seu avô que tem 95, você quer viver um pouco mais até essa época aí que seu avô está vivendo, entendeu? Então vamos começar a cuidar agora. Doutora Rovana Grise, muito obrigada pela sua participação, pelas suas orientações também tão importantes por aqui nessa manhã. Eu que agradeço.